como convidado o professor José Dari Caem, da Unicamp, do CESIT da Unicamp. O professor Dari, ele é docente da Unicamp, claro, possui doutorado em Economia Social e do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado também, e graduação em Filosofia pela PUC do Paraná. Tem experiência na área da economia, com ênfase em emprego, relações de trabalho, sindicalismo e negociação coletiva. Ele é professor do Instituto de Economia, pesquisador e diretor do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, membro da diretoria da ALAST, Associação Latino-Americana de Estudos do Trabalho, no mandato 2010-2013, foi presidente da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, 2007 a 2009, e continua como membro da Comissão de Apoio da ABET no mandato atual e membro da Global Labour University. O professor Dari hoje vai discutir um pouco a questão da reforma trabalhista, que tem a ver com a chamada ponte para o futuro, que está nos levando para 20 anos atrás, no mínimo, tá certo? Em termos de perda de direitos sociais, perda de direitos sociais do trabalho, além de outras perdas que nós estamos vendo cada dia. Então, ele é um dos principais estudiosos sobre essa questão da reforma e também coordena uma rede nacional de pesquisadores sobre estudos da reforma trabalhista no Brasil, certo? Então, eu vou passar para o professor, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, e depois da exposição nós vamos fazer uma discussão, ok? Então, professor Dari, muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço aqui o convite do professor Jacó e do programa de Sociologia. Do programa de Sociologia, professor Rodrigo, mas principalmente o professor Jacó pelo convite. O Jacó é nosso parceiro nas pesquisas aqui sobre a reforma trabalhista. A gente fez junto, participando junto do projeto temático, até recentemente, e sempre é uma alegria poder discutir um tema que nós pesquisamos com vocês. E o tema que nós estamos investindo com a pesquisa nos últimos tempos é sobre a reforma trabalhista. Eu vou começar fazendo uma discussão mais geral de algumas questões que são para nós um pouco uma referência para poder fazer o debate, e depois eu vou fazer uma análise preliminar do que significa a reforma trabalhista e como é que está a sua implementação na sociedade brasileira depois de 6, 7 meses da sua efetivação. Então é isso que eu vou fazer. E é claro que a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui, que a reforma trabalhista ele não é um elemento isolado de outros aspectos que estão em transformação na sociedade brasileira, né? Na semana, para nós todos os pesquisadores, a gente assistiu a situação extremamente indignante da queima no nosso Museu Nacional, que também a gente pode dizer que faz parte um pouco desse projeto, de achar esse projeto desmontando todas as políticas públicas e a lógica dizendo, ó, aquilo que interessa ao setor privado vai ser financiado, o que não interessa ao setor privado pode ser eliminado. Então, ou seja, a reforma trabalhista faz parte do conjunto de outras mudanças que estão acontecendo na sociedade brasileira. E a nossa hipótese é que a reforma trabalhista ela é um elemento que busca compatibilizar o padrão de regulação do trabalho com as características do capitalismo contemporâneo, recente. Ou seja, não podemos entender a reforma trabalhista simplesmente dentro do debate colocado no Congresso Nacional, os que defendem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é o elemento mais estruturante de uma ordem econômica política que procurou se estruturar no capitalismo contemporâneo, baseado na globalização, no neoliberalismo, e a gente já vai fazer referência a isso. E no caso concreto brasileiro, a reforma trabalhista está na agenda desde os anos 90,
Nos anos 80 se falava em reforma, mas se falava em reforma sindical, não tanto trabalhista, principalmente para alterar a estrutura sindical herdada dos anos 30 e 40. A partir dos anos 90, já entra no debate brasileiro uma posição, uma reforma trabalhista de desconstrução de direitos. Então está no debate nosso. Mas nos anos 2000, essa reforma, ela, de certa forma, teve elementos contraditórios. Em vários aspectos se avançou numa perspectiva, que eu vou falar aqui, em outros aspectos se avançou em outra perspectiva. E agora a reforma que vai ser aplicada, ou que foi aprovada em 2017, ela tem, por um lado, que está aqui na introdução claramente colocado, ela tem, por um lado, a pretensão de legalizar práticas de relações de trabalho já existentes no mercado de trabalho. Eu conheço um pouquinho das pesquisas que vocês realizam aqui, para nossas interações, e vários elementos daquilo que a reforma vem legalizar, se já encontravam presente nas pesquisas que se realizavam aqui. Por exemplo, essa questão da pejotização, a questão da terceirização, a questão da reorganização da jornada de trabalho, são elementos que já estão presentes na realidade. Então a reforma vem dar respaldo legal para as empresas continuar realizando uma série de práticas que já estavam em curso no mercado de trabalho. Mas ela também abre a possibilidade de ampliar ainda mais a flexibilização do trabalho. Ou seja, o que nós chamamos aqui, ela abre um novo cardápio de opções para os empregadores manejar o uso da força de trabalho de acordo com as suas necessidades, ou melhor, de acordo com os interesses dos seus negócios. Ou seja, quando nós estamos falando de reforma trabalhista, a lógica central da reforma é ampliar a liberdade do empregador, poder determinar as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. Para ampliar essa liberdade do empregador, que é sinônimo de flexibilização, nos termos que a gente utiliza, flexibilização, obviamente você tem que desconstruir o marco legal da proteção existente. É preciso, mais do que isso, fragilizar as instituições que são capazes de colocar limites na liberdade de como o empregador utiliza a força de trabalho. Então, por isso que você tem que fragilizar a legislação pública, você tem que fragilizar os sindicatos, você tem que fragilizar as instituições que são responsáveis por afirmação do direito, no caso brasileiro, especialmente da Justiça do Trabalho, Ministério Público e Sistema de Fiscalização. Então, nesse sentido, a reforma, ela significa a ampliação dessa liberdade, uma contraposição clara daquilo que foi historicamente pensado o sistema de regulação do trabalho. Ele é um novo padrão, ele é um novo paradigma, obviamente compatibilizado com o neoliberalismo, com as características da economia e da sociedade do capitalismo contemporâneo. Então, por isso que a nossa hipótese para esse processo acontecer, você tem que desconstruir o direito e você tem que colocar as pessoas numa condição mais de risco, de insegurança e instabilidade. Ou seja, sujeitar as pessoas à concorrência do mercado. Então, a lógica da reforma, ela tem um sentido. Nós vamos analisar isso. Para entender um pouco isso, como referência, se nós olharmos aqui do ponto de vista histórico, nós podemos dizer, assim, em linhas muito gerais, que o capitalismo tem 3 grandes fases. Nós falamos capitalismo, trabalho assalariado, tudo isso que a gente conhece aqui que é capitalismo. Falamos capitalismo. No primeiro momento, que é a fase da constituição e consolidação do capitalismo do século XIX, em que o padrão de regulação do trabalho era absolutamente flexível. Ou seja, não haviam regras públicas de proteção para quem trabalhava. Não havia proteção para quem estava submetido ao processo de assalariamento. Se nós pegarmos aquele texto clássico do Marshall, do Classe, Cidadania e Status, que ele vai escrevendo como é que se constitui a cidadania na sociedade inglesa, nós vimos a Constituição da cidadania civil, dos direitos civis, vem em contraposição à existência dos direitos sociais, ou seja, diluir o sistema de proteção no sentido de submeter as pessoas para o processo de assalariamento. Então, nesse primeiro momento, você tem
uma sociedade, uma concepção liberal que vai justificar a forma como ocorre a exploração do trabalho e uma regulação do trabalho absolutamente incipiente, né? E um sistema de proteção social inexistente, a não ser políticas de patronagem ou assistenciais realizadas por algumas instituições. Então, mas esse primeiro momento também vai gerar um movimento de contra-reação dos trabalhadores organizados, dizendo: ó, essa situação de absoluta precariedade não é admissível na sociedade. E começa-se, pelo movimento dos trabalhadores, mas com outras articulações, a construir uma série de direitos trabalhistas e uma série de proteções sociais, que são progressivas do ponto de vista da história da sociedade. E essas proteções sociais, eu estou sendo muito sintético, eu quero chegar na reforma, depois, se quiser, a gente pode aprofundar mais, vão levar aquilo que a gente costuma dizer assim, que ocorre a partir do século XX e se cristaliza, ou consolida, melhor dizendo, no pós-guerra. Há um padrão mais regulado da relação trabalho. Esse padrão regulado é um padrão que coloca limites em como o empregador pode utilizar a força de trabalho sob o capitalismo. Nós sempre falamos sobre o capitalismo. O capitalismo tem suas características, tá? Então, isso é algo conhecido por todos nós. Não precisamos gastar tempo com isso, explicando isso. Então, colocam limites à forma como a empresa utiliza a força de trabalho. Ou seja, o que são os limites? A primeira grande luta é sobre o tempo de trabalho. Você vai limitando até chegar a reduzir progressivamente a quantidade de horas que as pessoas trabalham ou ficam à disposição do empregador vendendo a sua força de trabalho. E você tem uma redução, por exemplo, no final do século XIX, a jornada média de trabalho, grande parte dos países mais industrializados, era de 2.700 a 2.900 horas. Você vai chegar no final do século XX, a redução do trabalho cai para 1.500, 1.700 horas de trabalho anuais. Ou seja, tem uma redução substantiva, que você vai colocando limites. Assim como do ponto de vista da proteção, social. Ou seja, você vai admitindo, com o decorrer do tempo, de que a pessoa não precisa vender a força de trabalho sob qualquer condição. Quando ela fica doente, a sociedade lhe garante alguma renda. Quando ela fica desempregada, a sociedade garante alguma renda para ela conseguir recolocar aquilo que ela está qualificada. Isso que nós chamamos, foi construída uma regulação pública do trabalho historicamente. O que o Heinemann e vários outros sociólogos chamam atenção, um processo de desmercantilização ou desmercadorização da força de trabalho, que foi acontecendo. Ou seja, pela intervenção dos sindicatos, via contratação coletiva, pela intervenção do Estado, via legislação, você foi reduzindo as margens de como as empresas podem utilizar a força de trabalho. Então, esse processo que foi acontecendo durante boa parte do século XX começa a sofrer uma inflexão no final da década de 70, de uma forma mais clara, como resposta à crise econômica dos anos 70. Não é só uma crise econômica, mas também vai ter uma alteração política substantiva que o neoliberalismo vai se tornar a visão hegemônica do mundo. Tá? Então, a partir dos anos 80, depois dessa virada política, a partir dos anos 80, o discurso da desconstrução dos direitos, da flexibilidade, ganha densidade nas economias centrais. E um discurso que diz o seguinte: para resolver o problema do emprego é necessário flexibilizar. E vários países centrais, eu vou depois aqui citar alguns exemplos, vão adotar uma série de contratos atípicos como forma de estimular a criação de emprego. E a tese hegemônica entre o modelo americano e o modelo europeu, dizendo o seguinte: o modelo europeu era desempregador porque tinha muita proteção e o modelo americano era empregador porque tinha pouca proteção. Um negócio totalmente descontextualizado, porque primeiro a economia americana estava crescendo muito mais que a economia europeia, o processo de globalização favoreceu muito mais a economia americana do que a economia europeia, pelo contrário, a economia europeia teve taxas de crescimento muito baixas, inclusive para poder ajustar as contas entre os países na perspectiva de construção da União Europeia, com os ajustes fiscais fortes. A economia americana tem um sistema de proteção muito menor em que as pessoas
por exemplo, o seguro-desemprego é muito mais limitado do que na Europa, então as pessoas não têm a opção de ficar desempregado por muito tempo, ela tem que procurar emprego. Além disso, nos Estados Unidos, 2% da pele está na cadeia, então que afeta diretamente a taxa de desemprego, também nesse período histórico. Ou seja, mas sempre comparando, dizendo que o problema estava na excessiva regulação do trabalho, que é o mesmo discurso da reforma trabalhista, um dos argumentos da reforma trabalhista feita em 2017. Esse discurso, ele ganhou muita força, então, em vários países, se adotaram mais formas de contratação, e no debate dos anos 2000, estou sendo muito sintético aqui, se não for claro, por favor, depois do debate vocês perguntam. No debate nos anos 2000, vários estudos começaram a mostrar que aquelas políticas de flexibilização não trouxeram os resultados esperados, né? Ou seja, o desemprego não tinha caído substantivamente nas sociedades que tinham adotado contratos mais flexíveis, né? E nas crises que são recorrentes no capitalismo, o desemprego sobe com mais intensidade nos países que são mais flexíveis. Então começou-se a fazer um certo questionamento dessas políticas na segunda metade da década de 90. Aí entra como grande proposição para pensar a regulação do trabalho o modelo da flexicurity, que é o modelo dinamarquês, holandês, mas muito mais dinamarquês, e que ganhou uma certa projeção, inclusive, no conjunto da Europa, né? Porque a Europa, já nos começo dos anos 2000, final dos anos 90, chega à conclusão que não tem como competir na produção direta de bens com a Ásia, né? Porque era impossível, o preço em termos dos produtos era muito desigual, né? Tanto que há um deslocamento progressivo da produção manufatureira para a Ásia, especialmente nos setores que são intensivos na utilização de força de trabalho. Por exemplo, vocês pesquisam, indústria de investimento, né? Vai para a Ásia fortemente tudo isso, que é intensivo. E entra na lógica de pensar que eles podem ter uma certa participação nessa economia mais globalizada a partir do conhecimento, da tese da sociedade de conhecimento. Mas para isso, o modelo dinamarquês da flexicurity cai com uma certa luva, e isso é adotado, inclusive, no Acordo de Lisboa no ano 2000. A ideia o que é? Vamos flexibilizar o mercado de trabalho como forma de fazer uma transição de adaptação da força de trabalho para uma nova realidade, mas mantendo as condições de proteção que o Estado e o bem-estar social europeu construiu historicamente. No caso da Dinamarca, foi um país. Por que é o modelo? Porque isso foi adotado fortemente. De fato, nos anos 90, o desemprego caiu muito intensamente na Dinamarca, mas, por outro lado, os contratos atípicos cresceram fortemente, os contratos parciais cresceram fortemente, a rotatividade da força de trabalho atingiu 30% em termos anuais, do total das pessoas que estão ocupadas, mas é um Estado que garantia uma certa proteção social, mas é um Estado muito particular. A Dinamarca tem 5,5 milhões de pessoas, tem uma renda per capita uma das mais elevadas do mundo, tem uma carga tributária de 52%, né, de toda a riqueza produzida, do PIB. Daí, claro que você tinha como fazer políticas públicas. Um país rico, uma população relativamente pequena, uma carga tributária extremamente elevada. Mas mesmo na Dinamarca, quando depois apareceu a crise, o desemprego triplicou em 2 meses, que era muito flexível. Tá? Então esse modelo da flexicurity começou a aparecer, inclusive aqui no debate nacional, na Europa começou a aparecer, aqui no debate nacional foi adotado por quem? A princípio, estimulado pela Confederação Nacional da Indústria. A mesma que tem um papel decisivo nos termos da reforma trabalhista que nós conhecemos em 2017. Vários artigos da nova legislação foram simplesmente copiados de formulações feitas pela Confederação Nacional da Indústria em 2017. Mas chegou a crise de 2008, esse modelo foi abandonado. Por que foi abandonado? Porque aí, no primeiro momento, os Estados nacionais salvaram, vamos chamar o sistema financeiro, para não ter uma derrocada econômica, sob a justificativa não ter uma derrocada econômica, os Estados se endividaram, e a fatura que veio sobre o endividamento dos Estados, as políticas de austeridade econômica. Então, de novo,
diminuição do gasto público, redução de direitos, mexer no sistema da aposentadoria. Aí você tem, em praticamente todos os países, com exceção da Alemanha, que é a reforma anterior a esse movimento, que a reforma vai acontecer na primeira década do século XXI, você vai ter de novo uma alavanche de novas reformas trabalhistas no mundo, como resposta à crise produzida, a resposta à crise no mercado de trabalho, no emprego produzido pela crise econômica de 2007 e 2008. Então, uma alavanche que perpassa boa parte dos países europeus e boa parte dos países latino-americanos, aqui, boa parte dos países americanos. E toda a reforma que vem como resposta a essa nova crise é uma resposta de flexibilização, de redução de direitos, diminuição da proteção social. E essa questão toda flexicurity é totalmente abandonada. Tá? Então, esse processo mais geral. E o Brasil faz parte um pouco desse modelo aqui. Tá? Ou seja, tem que entender a reforma brasileira como parte de um processo mais geral articulado. E como parte de um processo mais articulado, porque quando eu falei no começo, o que é compatibilizar a regulação do trabalho com as características do capitalismo contemporâneo? Aqui eu até falei aqui isso, mas eu gosto de usar esse exemplo, porque acho que, para não entrar muito na discussão conceitual de cada um desses aspectos que estão aqui, gosto de usar de exemplo aqui o exemplo do maior acidente trabalhista acontecido na história da humanidade, em Bangladesh, em 2013, e o Beluso, que fez essa reflexão, a ele disse o seguinte: o acidente de 2013, acho que talvez vocês lembram, caiu uma indústria de confecção, vestimento, tinha 26 terceirizados, produzindo roupa para as principais marcas mundiais. Então, para Zara, para Benetton, para todas essas marcas internacionais que conhecem, quase todas elas tinham produção nessa fábrica. O que é a fábrica? Porque foi se deslocando a produção do vestimento para Bangladesh e a pessoa que tinha esse prédio foi aumentando o prédio, foi botando mais gente, mais máquina, e o prédio evoluiu e matou 1.146 mulheres, fundamentalmente, e deixou outras centenas mutiladas. Por isso é considerado um dos acidentes trabalhistas mais graves aqui da humanidade. O que esse acidente revela? Ele é, no fundo, um paradigma da lógica da organização econômica, política e do padrão correspondente à regulação do trabalho do capitalismo contemporâneo. Por que ele pode ser usado paradigmático? Porque o deslocamento das fábricas, da produção para Bangladesh, primeiro é possibilitado pelo processo de financiarização. Se juntou um volume de dinheiros na mão de grupos econômicos extremamente poderosos que são capazes de comprar outras, mas também de alocar sua produção em escala mundial. Então tem estrutura para organizar toda a produção em escala mundial. Pega o grupo Index, por exemplo, que estava lá, que é a Zara, uma das empresas que estavam nesse acidente. Escala mundial. E essa possibilidade de organização só é possível com a financiarização conjuntada. Isso. Mas não tem só a financiarização nesse sentido. A financiarização, ela coloca dentro parâmetros de lucratividade para o capital que você tem investido. Se você tem como possibilidade de valorizar o teu dinheiro na esfera financeira e não produtiva, quando você vai buscar realizar esse dinheiro na acumulação na esfera produtiva, você tem como parâmetro o retorno que você teria se não botasse na esfera produtiva e deixasse na esfera especulativa. Então isso significa uma sobreexploração do trabalho, ou seja, tem que reduzir os custos de produção direta de bens para compensar botar o dinheiro na produção. É claro que ela é uma esfera importante, mas você coloca uma pressão muito forte sobre isso. E na redução de custos dos bens, Bangladesh pagava salários de 40 a 60 dólares mensais para esses trabalhadores. É claro que, como se imagina aqui, mesmo nós no Brasil, aqui toda a precariedade, como é que uma empresa vai organizar a produção da indústria de investimento pagando 40 a 60
dólares mensais para os trabalhadores. R$200, agora que nós estamos com uma moeda menos valorizada, ou R$160. Né? Então, não tem como competir do ponto de vista de custo. Claro que isso foi possibilitado pela financiarização, pela abertura econômica, pela liberalização da economia, pela possibilidade desses grupos, grandes grupos, atuar em escala globalizada, então com o processo de internacionalização da produção, numa concepção de mundo em que todo o sistema de regulação é atacado e a lógica de promover as relações econômicas até o mercado, ou seja, a ideia do mercado autorregulado. Por isso que é um exemplo, e obviamente isso foi possibilitado por todas as mudanças tecnológicas que permitem que a Benetton faça o desenho da roupa em cada estação da moda e repasse em tempo instantâneo para Bangladesh fazer a produção. Então, isso, para você ter esse capitalismo que vai ser mais instável, em crise recorrentes, como nós estamos assistindo, ele também vai colocar como exigência um padrão de regulação do trabalho extremamente flexível. Ou seja, um padrão de regulação do trabalho que o preço da força de trabalho possa variar conforme os ciclos econômicos e os empregadores possam organizar a atividade de acordo com a dinâmica da atividade econômica. Tem muita produção, comenda, então vão trabalhar 12 horas por dia, vão trabalhar 60 horas por semana. A produção caiu, tem crise, então vamos diminuir a jornada para menos horas. O preço, agora o preço está mais competitivo, então tudo bem, pode até pagar mais, mas caiu o preço, a concorrência se intensificou, o comércio nacional, as empresas também reduziram o preço do trabalho. O que é isso? É a liberdade das empresas poder gerir, manejar, de acordo com a força de trabalho, de acordo com os negócios, e submeter os trabalhadores à estabilidade do mercado ou no risco. Essa aqui é um pouco a lógica, mais geral, que orienta a reforma. Então, e nós olhando um pouco a experiência internacional, aqui, olhando a experiência brasileira da reforma, é impressionante como há uma certa coincidência temática. É claro que essa coincidência temática ela é adaptada às condições concretas de cada país, do padrão de regulação. Mas do ponto de vista do conteúdo temático, do sistema da reforma, é impressionante como isso é muito coincidente, se olhar nas experiências gerais. Algumas coisas são copiadas de outros países. Por exemplo, nosso contrato intermitente é muito baseado na experiência inglesa do contrato zero hora. Então, isso é muito baseado. Outros elementos são baseados em outras experiências. Mas do ponto de vista do conteúdo, é muito similar. Obviamente, dialogando do ponto de vista formal, legal, com as regulações existentes de cada país. Então, aí não dá para entrar em especificidades, porque os modelos de regulação são muito distintos. Mas do ponto de vista geral, o que é a primeira coisa? Isso vem desde os anos 80, agora se intensificou, a introdução de modalidades de contratação que a gente chama atípicas, ou seja, a diminuição das pessoas contratadas por prazo indeterminado e um certo estímulo como forma de gerar emprego, as pessoas contratadas por tempo parcial, intermitente, por contrato por obra certa, por safra, por atividade, ou seja, se multiplica o número de contratos e também, em alguns países, adotando contratos mais vantajosos, ou seja, com menores custos para as empresas, para segmentos que têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Para jovens, pessoas com mais idade, então se começa a estabelecer isso. Espanha, talvez, é um dos países que tem mais, um dos campeões mundiais, introduziram 16 modalidades atípicas de contratação nesse período, desde os anos 80 para cá. Então essa é a primeira, isso é muito comum em quase todos os países. E sempre, depois eu vou chamar a atenção, sempre uma lógica é redução do custo de contratação e facilidade de despedida como estímulo para as empresas contratar. E sempre a lógica que perpassa isso é essa. A segunda questão que aparece é a alteração na regulação da jornada de trabalho. A jornada de trabalho é tempo de vida, é um tempo de disputa, fortemente. Esse é um elemento também que se altera em várias sociedades.
que você teve no processo histórico uma certa padronização do tempo, da organização do tempo de trabalho, porque essa padronização do tempo também foi um fator de organização da vida social, em geral. Você tem uma certa compatibilização pela regulação pública. Por exemplo, por que o descanso coincide com o final de semana, historicamente falando? Não é só por uma dimensão religiosa, porque muitos estudos mostraram, os sindicatos pressionaram, lutaram, fizeram greves, mas isso também é baseado em estudos mostraram que é necessário a sociedade de espaço de sociabilidade, espaço de convivência. Então, querer criar uma sociedade mais sadia, era bom que as pessoas pudessem ter tempo de se encontrar enquanto família. Por isso que o descanso, preferencialmente, se ocorresse no final de semana. Tem atividades que não dá para fazer isso, porque o processo é contínuo, porque são atividades que precisam funcionar permanentemente, porque isso é uma questão vital para a vida social, como, por exemplo, saúde. Então, quando tem esses processos que precisa organizar a jornada de forma mais permanente, porque são essenciais para a vida social, então você faz jornadas especiais. Por isso, o estudo de revezamento tinha jornadas menores, para compensar do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da sociabilidade, da pessoa precisar se submeter a jornada diferenciada daquela jornada padrão para todo mundo. Isso agora vai sendo desvalorizado. E o terceiro elemento é a mudança do conteúdo da remuneração do trabalho. Uma remuneração que antes ela vai se tornando por qualificação, por ocupação e por jornada, agora uma remuneração cada vez mais vinculada ao resultado da produção. O resultado da produção. Então a remuneração vai se tornando mais variável, menos fixa e, em vários países, um certo estímulo a pagamentos não mais como salário, mas pagamento como bens e serviços. E vou voltar nisso, porque isso tem um efeito, viu? Estou vendo a Sibéria, um abraço aqui. Tem um efeito, Sibéria, porque eu lembrei do livro aqui que você traduziu, tem um efeito sobre a sociedade salarial devastador imenso, essa questão da mudança do padrão de remuneração. Porque você afeta todas as fontes de financiamento das chamadas sociedade salarial, que está muito baseada na folha de pagamento. Então você articula uma série de outras políticas sociais. O quarto aspecto, resultado disso, é a diminuição da proteção social aos assalariados, falando aqui mais concretamente. Então é comum mexer na previdência, no seguro-desemprego, no auxílio-doença, como característica diferente, mas se mexe nesses aspectos, obviamente colocando-se restrições para quem utiliza isso. O quinto aspecto é uma descentralização da definição das regras do jogo. De preferência, a busca sempre que as regras sejam mais adaptadas ao estabelecimento, ou até ao setor, no caso da saúde, até o setor econômico, até o setor de funcionamento dentro da empresa. Isso pesquisa algumas mostras. Porque as regras mais gerais, elas trazem uma certa rigidez, elas são para um conjunto mais amplo. Não, você quer regras mais adaptadas para cada setor, para cada estabelecimento ou para grupos de trabalhadores. Então, uma descentralização da definição das regras que vão reger a relação trabalho. Aqui é diferente do liberalismo clássico, que não queria regra nenhuma, mercado autorregulado, pura e simplesmente, concorrente. Não, no capitalismo contemporâneo, que é baseado em grandes empresas, organizações, aqui é necessário ter regras que elas são funcionais para a gestão do trabalho no mesmo espaço. Dá muito trabalho a empresa negociar regras para cada trabalhador individualmente. Tudo bem, você elege os mais qualificados, a gerência, aí tudo bem, mas para o conjunto, até para o funcionamento do processo, é fundamental que as regras sejam mais coletivas. Aquilo que o Marx chamava a atenção, o trabalho sobre o capitalismo tem uma dimensão, é coletivo. E isso continua valendo, é mais funcional para as empresas fazer isso. E a última questão
fundamental é a fragilização das instituições que são capazes de colocar limites nessa liberdade das empresas gerir a força de trabalho de acordo com as suas necessidades. Por isso, precisa fragilizar os sindicatos, ou transformar no máximo os sindicatos em parceiro do capital na busca pela competitividade, nesse ambiente de globalização. E as instituições que são responsáveis por fragilizar o sindicato. Entrando na reforma brasileira, olhando aqui, a partir dessa rede de estudos que nós estamos aqui tentando colocar em pé, que o Jacó fez referência da REMIR, né, que é a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, nós elegemos algumas dimensões a partir dos quais a gente vai observar os desdobramentos da reforma. E a gente elegeu 11 dimensões. Eu vou tratar só 7 aqui, viu? Na minha exposição, não vou tratar as 11. As 4 sinais só vou citar, não vou tratar até porque não vai dar tempo. Então a gente elegeu 11 dimensões para olhar a questão da reforma. E a primeira dimensão, a reforma, ela tem uma justificativa econômica e uma justificativa política ideológica, claramente. A justificativa política ideológica está na ideia da modernização das relações de trabalho. A modernização, de fato, é voltar ao século XIX. Então, da modernidade, pensava o que significa modernidade no século XIX. Então, sem regulação mais geral, submetendo os indivíduos ao assalariamento e às lógicas do mercado. Mas também uma justificativa muito forte e aceita por parte da sociedade é a ideia de que a reforma pode proporcionar ganhos de produtividade, de competitividade e, portanto, melhorar o nível de emprego, trazer emprego. Tá? E tem uma justificativa que é política, ideológica, técnica, dizendo a forma como o trabalho é organizado contemporaneamente, os trabalhadores têm maior autonomia na definição das suas regras, a relação com o empregador não é tão desigual como historicamente era e, portanto, nós temos que ter um padrão mais ajustado à realidade que é mais flexível. Isso aqui, como eu não vou desenvolver muito isso, esse terceiro argumento, só vou dizer uma questão. De fato, você tem uma mudança do padrão tecnológico da organização do trabalho. Tem que partir disso. Isso é muito forte. Verdade. Não dá para pensar nos mesmos termos que a gente pensou naquele período anterior. Isso é um desafio para a gente. Mas, por outro lado, se nós olharmos do ponto de vista histórico, os ganhos de produtividade, por exemplo, obtidos na segunda Revolução Industrial, foram fundamentais para a construção daquilo que o Castel chama da sociedade salarial, da educação pública e tudo. Os ganhos de produtividade proporcionados pelas inovações tecnológicas, que são substantivas na terceira Revolução Industrial, agora na Revolução 4.0, são substantivos, e esses ganhos de produtividade, acompanhados com toda essa coisa tecnológica, elas não são um impeditivo, do ponto de vista técnico, de você ter uma sociedade mais protegida, de você ter uma distribuição melhor desses ganhos de produtividade, de você proporcionar uma condição de vida melhor para o conjunto da humanidade. Elas não são impeditivos. Só que na correlação de força, com a presença do movimento dos trabalhadores, depois da segunda Revolução Industrial, se canalizou isso para produzir uma sociedade menos desigual. Ou seja, para conter alguns efeitos mais imanentes das características próprias do capitalismo, com a produção da desigualdade, com a produção do desemprego. Ou seja, para explicar isso em termos concretos, se a gente pensar que uma parte das sociedades conseguiram empregar uma grande quantidade das pessoas que estavam disponíveis para ser empregado, não foi porque você só cresceu economicamente, mas foi fundamentalmente porque se usou esses ganhos de produtividade para estruturar o sistema de saúde público, caráter universal, para estruturar o sistema de educação universal, todos os níveis, ou seja, para estruturar os serviços sociais, porque foi esses serviços que absorveram as pessoas, a mão de obra. Não foi porque cresceu 5% da economia. Claro que isso foi uma pré-condição ao crescimento da economia em uma parte dos países no pós-guerra, como em média. Mas, fundamentalmente, o emprego foi gerado porque você estruturou as políticas sociais.
porque elas empregam muita gente. Porque a indústria, em termos relativos, você pega o caso da França, ela continuou perdendo participação no total das ocupações geradas. Mesmo a França tendo crescido 5% ao ano no pós-guerra. Foi perdendo, em termos absolutos, no caso da França, o operariado perdeu participação em termos absolutos, não só em termos relativos. E aonde que se gerou emprego? Foi no setor público, nos serviços sociais, tá? Fundamentalmente. Então, o que estou dizendo é o seguinte: se os ganhos tecnológicos proporcionados, que permite você pensar outra lógica, fosse canalizado em outra direção, até você teria, o Vitor Figueiras quer pensar a tese, até permitiria uma possibilidade de uma regulação do trabalho muito mais intensa que já teve no passado. Porque se a tecnologia toda, as informações que nós temos, elas podem ser utilizadas no sentido de regular o trabalho de uma forma muito mais substantiva. Você pega o Uber, estava lendo agora lá um menino com o relatório que ele tem no celular dele de cada corrida. É um detalhamento de informações. Se você tivesse isso, você tem a possibilidade de regular muito bem esse trabalho, no sentido de garantir proteção social e pensar a sociedade. Mas não é essa a lógica do Uber, né? E ali, claro, está colocada uma sobretaxa de exploração muito clara. Mas só para dar um exemplo de como não é um problema que a flexibilidade como exigência disso. Você pode até, eu acho, teoricamente, ter algum grau de flexibilidade maior, desde que se amplie enormemente a proteção social. Essa é a questão, cara, e melhora a condição de vida e a distribuição da riqueza gerada na sociedade. Estou falando em termos capitalistas aqui, não estou nem ousando pensar em outros termos. Então, esse primeiro argumento. Agora, o segundo argumento é essa questão econômica, aqui colocada. Na questão econômica, a gente acha que a reforma é anacrônica. Por que é anacrônica? Porque a lógica toda da reforma, vamos buscar competitividade, reduzindo o custo do trabalho, para a gente poder vender nossos produtos mais baratos no comércio internacional. Essa é a lógica. E ao reduzir o custo do trabalho, você estimula as empresas a investir aqui. Tá? Por que isso é anacrônico? Primeiro, porque o processo de globalização aqui, que a gente conheceu e que cresceu muito forte nos anos 80, 90, 2000, até a primeira década, depois da crise de 2008, esse processo não está claramente dado. Você tem claros sinais de movimentos anti-globalização em diversas economias. O Trump, todo mundo sabe que é Trump, fascista, tudo isso. Mas a lógica não é apostar na globalização. É uma lógica contrária. E ele ganhou, inclusive, o discurso, uma parte importante dos chamados cinturão, do aço, do ferro, seja o que tinha as indústrias tradicionais, em cima disso, de políticas protecionistas. Protecionista não para os trabalhadores, protecionista para o capital. Tá? Então, você tem isso. Em segundo lugar, qual é a especificidade da economia brasileira, senhor história? Nós temos um grau de abertura relativamente pequeno da economia. É claro que vários momentos quem deu o empuxo inicial do crescimento econômico foi o setor externo, como aconteceu, por exemplo, em 2003 e 2004. A nossa dinâmica da economia depende muito do mercado interno. A dinâmica da economia depende do mercado interno, porque nós somos um país continental, muito grande. O mercado interno, a sua ativação depende das pessoas terem renda. Tá? Se você reduz o custo, ou seja, paga menos para as pessoas, que a reforma é isso, para dizer que você pode vender mais fácil lá fora, mas você está tendo um efeito perverso negativo sobre a dinâmica interna do mercado brasileiro. E se você tem um efeito negativo sobre a dinâmica interna, isso vai afetar o crescimento econômico. Tanto que até conservadores estão falando que o crescimento da economia, que é um dos mais baixos, inclusive tem um dado aqui agora, a retomada da economia como uma das mais baixas de todas as crises que a gente enfrentou econômica em nossa história, desde pelo menos onde tem estudo, desde 1930, desde 1930, essa é a retomada mais lenta de uma crise que a gente já assistiu historicamente.
E vários estudos conservadores mostram que essa retomada lenta da economia tem a ver com a desestruturação do mercado de trabalho. A desestruturação do mercado de trabalho tem um efeito duplamente perverso naquilo que nós economistas chamamos de demanda, ou seja, na capacidade de compra das pessoas, né, de realizar a demanda efetiva, de poder comprar, os agentes econômicos poder comprar. Tem duplamente. Primeiro, se a renda cai, obviamente cai a capacidade de consumo. Mas mais do que isso, o capitalismo é movido pela dívida. Se as pessoas têm contratos mais precários, estão numa situação de mais instabilidade, o crédito também é fortemente afetado. Tá? Então, nesse sentido, a reforma não resolve o nosso problema econômico, pelo contrário, ele tende, se ele dá certo, continuar aprofundando continuar tendo um processo de baixo crescimento econômico com efeitos bastante perversos sobre o mercado de trabalho. E esses efeitos perversos sobre o mercado de trabalho, esse aqui eu já falei. Nós vamos destacar a segunda dimensão, tá? Nossa, a segunda dimensão. Então, a reforma foi uma das justificativas, e várias pessoas aceitaram, vai criar emprego. Né? Vai criar emprego. Ó, a implementação inicial da reforma, pelo contrário, está gerando uma situação de maior precariedade no mercado de trabalho e maior instabilidade. O desemprego continua muito alto, a informalidade continua crescendo, que era um outro argumento da reforma, né? E esse dado está expresso aqui nesse gráfico aqui. Esse aqui, ó, por um lado, a taxa de emprego não é maior, porque uma quantidade muito grande de pessoas estão saindo do mercado de trabalho. Tá? Ou seja, estão deixando de procurar emprego. O desemprego aberto é de quem está procurando trabalho. Então a taxa de participação aqui começa a cair. E mais do que isso, esse dado aqui mais expressivo, não tem o último dado que saiu semana, eu devia ter atualizado o gráfico, mas não muda o dado. Olha, nós temos atualmente 27,6 milhões de pessoas que estão nessa condição, chamados subutilizados. Subutilizados. Esse é, depois da reforma trabalhista, o principal indicador para a gente perceber a evolução do mercado de trabalho. Mais do que a taxa de desemprego, a reforma trabalhista, aqui, como em outros países, ele mascara a taxa de desemprego. No mesmo caso da Alemanha, a taxa de emprego é relativamente baixa, mas você vai ver o número de pessoas que trabalham menos hora que gostariam, contrato parcial continua muito alto. Em Itália, então, que é o mais evidente, chamado contrato parcial involuntário, né, que tem uma estatística da Europa, é muito forte. No caso aqui, esse é o indicador mais importante que a taxa de desemprego. Por que esse indicador aqui, ele junta várias situações. Tá? Primeiro, a taxa de desemprego aberto, né? Ou seja, quem procurou trabalho não encontrou, então não está ocupado, não encontrou. Segundo lugar, ele junta quem está trabalhando em algum bico, de uma forma precária, mas gostaria de trabalhar mais horas, porque aquilo que está fazendo não é suficiente para ele sobreviver. Então, ou seja, está sendo subutilizado. Tem uma jornada parcial, intermitente, tem uma jornada de bico eventual que não é suficiente para sobreviver. Então, pega essa estatística. Em terceiro lugar, ele pega o contingente de pessoas que estão desalentadas, ou seja, que não estão ocupadas, não têm ocupação, mas não estão procurando emprego. E esse número cresceu fortemente nesse último dado aqui do IBGE da PNAD contínua, agora em 2018. De pessoas que abandonaram de fazer isso. Não adianta ir atrás do emprego porque não vale a pena. Eu vou gastar o ônibus, a passagem, e não vou ter resultado na busca. Então cresceu fortemente o desemprego. E também incorpora as pessoas que procuram trabalho, às vezes quando até encontram trabalho, mas não conseguem trabalhar. Quem está na situação? Um exemplo bem típico. Uma mãe que vai para o trabalho, mas depois não tem com quem deixar, não tem creche para quem deixar a criança, e na divisão sexual ela trabalha com a dela, então acaba entrando nessa história. Ela acaba não conseguindo trabalhar, mesmo procurando trabalho, às vezes até conseguindo, mas não consegue trabalhar.
Tá? Então é uma situação também que pega esse segmento. Ou seja, essa é a indicadora desse presente. Então aquilo que a reforma prometeu de diminuir a informalidade, aqui, esse dado, não está trazendo o resultado esperado. A informalidade continua crescendo e a situação de precariedade no mercado de trabalho continua avançando por esse indicador. Então, a segunda dimensão, aqui, junto ao mercado de trabalho, a outra coisa clássica é a queda do rendimento do trabalho, salário médio. Aqui a diferença em quem é contratado e quem é despedido. Então, ou seja, quem é contratado, quem é despedido tem um salário médio de R$ 1.700 e quem é contratado tem um salário médio de R$ 1.500. Então, uma substituição clássica, né, de quem ganha, despede quem ganha um pouco mais e recontrata quem ganha menos. É isso que o dado indica aqui, nesse gráfico. A terceira dimensão, um pouco da nossa aqui, pesquisa, é sobre as modalidades de contratação. Quais são, o que a reforma trouxe de novo aqui? É o que eu falei, todas as facilidades para o capital manejar força de trabalho de acordo com aquilo que é mais conveniente para os seus negócios. Né? Então, a facilidade de medir, redução de custo, transformando o trabalhador em um trabalhador just in time. Quem estuda aqui na sociologia do trabalho, né, tem todos estudos aí sobre os métodos de organização da produção, o just in time, com a estruturação. Porque o trabalhador se torna também o just in time. Ele vai ser utilizado na medida que é demandado. Né? Aquilo, antes da reforma, que o governo do Estado já tinha implementado isso com os professores na categoria O, né, que deixa à disposição. A reforma, nesse sentido, ela exatamente sinaliza nessa direção, nessa perspectiva. O que são as novidades da reforma? O contrato intermitente, já vou dizer, a demissão por acordo mútuo, o contrato a tempo parcial, a tempo ampliado, a terceirização indiscriminada. Agora, ainda, semana passada, teve uma derrota muito forte na decisão do Supremo, que liberalizou a terceirização para atividade fim. Aqui, não é um problema, a terceirização já estava liberalizada com a reforma trabalhista. O que se discutia eram os processos anteriores do Estado da Justiça do Trabalho que questionavam as decisões da Justiça do Trabalho de não reconhecer a terceirização em atividade fim, só atividade meio. Então, no fundo, é isso que depois eu vou falar, a decisão é muito mais uma sinalização do Supremo dizendo a Justiça do Trabalho não pode interferir na relação capital-trabalho, e a argumentação para isso é uma argumentação do ponto de vista econômico, neoclássica, rasteira, liberal, rasteira. Para os negócios é melhor ter um padrão mais flexível, porque é isso que estimula o crescimento da economia, que gera emprego. Então, um negócio assim que não tem nenhuma fundamentação. Não tem estudos empíricos que conseguem comprovar, a não ser estudos empíricos que façam, como foi publicado no Valor Econômico semana passada, que cria uma sociedade imaginária, assim, que não tem nada a ver com o mundo real, dizendo que em 12 anos, depois de 12 anos, a reforma na Alemanha gerou emprego. Depois de 12 anos. Tá? Então, que a gente tem que ter paciência que daqui a 12 anos essa reforma pode gerar emprego. Mas os estudos mesmo econométricos, mostram que não tem uma correlação entre crescimento econômico, a flexibilização, crescimento econômico e geração de emprego. No máximo, por isso que eu falo que a subutilização é o dado mais importante, no máximo se compartilha empregos precários existentes. No máximo faz isso. Tá? Então a terceirização é esse outro fenômeno. A outra questão que a reforma possibilita é chamada autônomo permanente. Essa é uma figura muito excêntrica aqui, porque apesar que isso está sendo objeto de contestação, a ideia é de que você é autônomo, mas presta serviço para uma empresa só, e isso não caracteriza o assalariamento. Você pode ser um autônomo e permanente. Então possibilita isso. No fundo é a liberalização da pejotização sem limite. Também. Agora isso que vai estar enfrentando contraditórios dentro da Justiça do Trabalho.
Tá? Já vamos ver isso. Então, são os elementos principais da reforma. Os dados iniciais, posso passar aqui? Eu deixo o arquivo aqui, viu? Pois tá, Jacó? Está aqui no computador, que está com o pendrive aqui. Aí ela passa para vocês. Tá. Os dados iniciais, só para aqui, que mostram, nos países centrais, de fato essa questão está pegando muito mais forte ainda que aqui inicialmente. Já vou dizer por quê. Aqui algumas dessas modalidades, alguns exemplos de estudo que está. Esses dados estão num estudo, num livro que está no site do CESIT, chama Dimensões Críticas da Reforma Trabalhista. Está lá, pode se baixar. A gente fez, junto com o Ministério Público, 2.000 cópias, mas infelizmente nós não temos mais nenhum exemplar, esgotou rapidamente esse livro. Então, e a gente está sem dinheiro para fazer uma nova edição dessa. Então, ela está lá online. Está lá online para quem quiser baixar. Então, na Alemanha, entre 2000 e 2015, 60% dos empregos criados são temporários, por contratos fixos, pequenos serviços, o trabalho em regime parcial. No Reino Unido, 80% das ocupações são ou por autônomos, que é o Uber, por plataforma, ou todos isso, e 30% são contratos 0 hora. É verdade que o contrato 0 hora ainda significa 12% total dos ocupados. Não cresce. Mas o contrato 0 hora é isso. Você fica à disposição da empresa. A denúncia melhor desse contrato 0 hora está naquele filme do King Loach, como é que chama? O recente. O Daniel Blake. Lá aparece claramente o que ele diz: fiquei 10 horas para descarregar o caminhão no Ceasa, trabalhei durante 40 minutos, ganhei isso, então eu vou vender tênis na esquina. Aparece aquela relação com ele, com o chinês lá e tal, para comprar o tênis, para vender nas esquinas nos dois imóveis. Então aparece bem da imagem do filme. O que é isso? Então, ou seja, 80% das ocupações atípicas. É verdade que agora está tendo uma reação na Inglaterra, até de organização social desses precários, manifestações também forte. Itália, a Itália é um país que depois da liberação dos mãos limpas não encontrou mais seu rumo, e está totalmente desarticulado. Então você teve uma subida forte do desemprego, que foi o caso do Reino Unido e da Alemanha, subiu a subutilização, mas o emprego caiu fortemente nesse período recente. No caso da Itália não, continuou subindo o desemprego, apesar das reformas que são extremamente radicais na Itália no sentido da precarização. Na Espanha, o desemprego é relativamente alto, continua avançando os contratos atípicos e a remuneração por benefício. Você pode optar na Espanha, se você quer receber salário, você quer receber o ticket de alimentação. Aí tem uma briga das empresas para todo mundo, vai lá fazer campanha para você ter ticket de alimentação. Você paga até menos imposto, mas você não tem mais salário. Ou tem cada vez menos salário. Mesmo aqui na América Latina, aqui você é muito rápido. Vários países, México, Colômbia. Na América Latina tem 2 blocos de países que a gente costuma dizer. Os países, falando dos anos 2000 para cá, os países que continuaram, principalmente que estão em torno do Acordo do Pacífico, do Tratado do Pacífico, continuaram aprofundando as medidas flexibilizadoras. O Chile, o México. O Chile, a reforma grande foi feita no governo Pinochet, até você teve uma tentativa de regulação do trabalho, mas muito pouco sucedida no período recente, nos governos da concertação, da Michelle, da Bachelet, aqui. Mas não teve muito sucesso disso. O México, agora, também teve um aprofundamento muito grande da flexibilização. Você fez contratos de proteção das empresas, do investimento na empresa, e submetendo os trabalhadores a total insegurança. O México é um caso à parte, que talvez seja o maior exemplo para a gente seguir desse aqui. Por quê? Porque tem algumas coisas muito parecidas. É um país maior, tem um mercado interno relativamente grande. Foi o país que conseguiu competir em custos com a Ásia.
está conseguindo, em vários setores industriais, está conseguindo competir em custos com a Ásia, pelas políticas que fez de flexibilização. Só que, o que isso gerou do ponto de vista econômico? Não deu crescimento. Por isso é um exemplo claro para nós. Não deu crescimento econômico. A economia continuou patinando. Mesmo que alguns setores exportadores aqui para os Estados Unidos e tal conseguiram, de novo, vamos chamar, ganhar competitividade em relação aos asiáticos. Não teve, a economia não cresceu nesse período, os salários não cresceram nesse período, não teve política de inclusão. Então você não teve um desempenho pífio do ponto de vista econômico e teve um rompimento praticamente do tecido social, com a violência, com o narcotráfico, com a pobreza, ou seja, é exatamente talvez o país que a gente mais tem que utilizar para combater a reforma trabalhista que fez nos termos nossos. Fez um termo muito parecido com o nosso. Tá? Mas, vamos para o caso brasileiro aqui. Vou ter que acelerar aqui, né? Senão... Mas, do caso Brasil, tem muitos dados aqui, não vou detalhar todos esses dados. O que mostram os dados, principalmente no contrato intermitente e no contrato parcial? Por enquanto, eles são pouco expressivos no total do mercado de trabalho. Tá? São muito pouco expressivos ainda. É claro que o contrato intermitente, nós estamos vivendo uma situação de emprego, tem resistência, inclusive os trabalhadores. O setor de fast food reclamou, a gente tem tem colocado vagas como contrato intermitentes e as pessoas têm resistido. Mas por que resiste? Vou pegar um exemplo concreto do Espírito Santo. Aqui, né? Eles colocaram um anúncio para contratar trabalhadores para 5 horas no sábado e 5 horas no domingo, ou seja, 10 horas no final de semana, pagando R$ 4,45. Não sei por que usaram os 45 aqui, né? Tá?